Olá! Sou louco por ti, América! 2026 parece ser o ano em que o Brasil abraçou a própria latinidade. O consumo de bens culturais, como música, cinema e literatura, criadas na América Latina, vem crescendo aqui no país, nos aproximando dos vizinhos de língua espanhola e também de alguns países europeus com os quais a gente compartilha raízes. Os fatores que têm impulsionado esse movimento e os porquês de a gente ter demorado para chegar até aqui, nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Para a gente continuar falando sobre latinidade, estão aqui o João Vicente Ribas, que é autor da newsletter Canciones para Despertar em Latinoamérica e que é criador do perfil Gaúcho Pero No Mucho no Instagram, e o crítico de cinema Alexandre Guilhão. Olá, meninos! Obrigada por estarem aqui com a gente. Prazer. Alexandre, e depois quero te ouvir também, João Vicente. Qual é a importância desse contexto sociopolítico que a gente vive hoje para também essa descoberta, na tua opinião, da latinidade aqui, da união das latinidades? Então, Renata e João, eu acho que esse momento que a gente vive, que é um momento de avanço, assim, da tentativa da hegemonia americana de não perder, né, essa domínio que sempre teve, né, e uma agressividade, um aumento de uma agressividade, até dá para dizer, isso faz com que tenha uma certa reação, né, e é claro que isso se dá não só nós que estamos aqui na América Latina, mas até os latino-americanos que vivem nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, por exemplo, um artista como o Bad Bunny, ele bebe dessa fonte, ele bebe dessa fonte não, ele atua nessa fonte, na verdade, agora, a indústria cultural, ela ainda é muito assim, ela, por mais que seja diferente, a questão, a lógica dos meios de comunicação em massa, ainda há um domínio, assim, as nossas redes sociais, elas são de lá, o dinheiro, o bruto do dinheiro vem de lá, então eles ainda têm uma certa predominância, e muito do que chega aqui chega também, a gente vê de coisas que estão lá, né? O próprio show do Bad Bunny é o intervalo do Super Bowl. Então isso ainda tem uma lógica muito parecida, né? Agora, claro, ao mesmo tempo que nós somos latinos porque nós temos culturas e hábitos que estão ligados à nossa história, nós também somos latino-americanos pela nossa diferença com o norte do continente e Europa. Então, nesse momento de uma certa aumento de uma agressividade institucional, vamos dizer assim, isso também vira uma massa cultural própria que favorece também aumento, né, do consumo de produtos culturais dos vizinhos latino-americanos, né? Mas é claro que isso também depende de uma circularidade, como que esses países estão produzindo os seus produtos culturais também, né? Sim, a gente está, como brasileiro, se revendo como latino-americano, impulsionados por um programa de televisão esportivo americano. Né? Enfim, é meio irônico até, né? Mas isso é uma questão importante, porque quando pergunta se isso é moda, bom, se ficar aí, talvez se resuma à moda. Sim. Mas aí qual é o segundo passo para que isso se estruture melhor, ou talvez signifique até uma nova cena, um novo circuito, ou principalmente uma nova forma de consumo musical e de consumo cultural. Tem novos programas de TV, novos programas de rádio, novos canais de comunicação dedicados à música latino-americana. Talvez esteja começando, mas isso aí talvez seja um processo um pouco mais lento do que aquele programa que aconteceu naquele momento, foi no início do ano, e que todo mundo imediatamente nas redes sociais estava engajado, consumindo, né, e curtindo junto. A gente sabe que cinema latino-americano também é algo muito forte, tem uma tradição muito forte, e hoje a gente trouxe 4 títulos aqui que contemplam pelo menos 4 países diferentes, né? A gente começa com Cidade de Deus, nosso brasileiro, Cidade de Deus. Dadinho e Buscapé são grandes amigos que cresceram juntos, imersos em um universo de muita violência. Na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio de Janeiro, os caminhos das duas crianças divergem quando um se esforça para se tornar um fotógrafo e o outro o chefe do tráfico. O Segredo dos Seus Olhos, que é da Argentina. Benjamin Espósito se aposentou recentemente do cargo de oficial de justiça de um tribunal penal. Com bastante tempo livre, ele agora se dedica a escrever um livro. Benjamin usa a experiência para contar uma história trágica da qual foi testemunha em 1974. Amores Brutos, mexicano. As histórias pessoais de 3 personagens são entrelaçadas a partir de um acidente de carro na cidade do México. Octávio, o dono de um cachorro de lutas clandestinas que quer fugir com a cunhada Susana. Daniel, que deixa a esposa para viver com uma modelo. E o mendigo Tibo, que tenta voltar para a família. E o uruguaio Whisky.
aclamado filme de comédia dramática que narra a história de Jacobo, um dono de fábrica de meia solitário e rabugento em Montevidéu. Quando o irmão bem-sucedido Hernan anuncia uma visita, Jacobo pede a Marta, a supervisora de longa data da fábrica, que finja ser a sua esposa para evitar constrangimentos, gerando uma farsa melancólica sobre solidão. Alexandre, cinematograficamente falando, a gente está nesse mesmo lugar que a música está trazendo ou é diferente? É diferente, não estamos no mesmo lugar. Eu acho que até historicamente a música latino-americana sempre foi mais presente aqui do que o cinema. Talvez porque a música seja mais comum do cotidiano do que o cinema. Talvez por isso, né? Mas o cinema latino-americano que, assim, cresce nacionalmente nos seus países, né? Claro, tem que ver qual país a gente está falando, mas a Argentina tem um público interessante, mas o cinema ele tem um domínio de Hollywood em todos os países da América Latina, exceção a Cuba, porque tem um regime diferente, mas os demais países todos têm um predomínio muito forte do cinema hollywoodiano. E quando as nossas filmografias crescem, como é o caso do Brasil, nos últimos 15, 20 anos, e cresceu o público, geralmente cresce muito em detrimento do cinema europeu, cinema latino-americano. Então, a pessoa para de ver o cinema argentino, mas não para de ver Não para de ver Hollywood. Não que não tenha um crescimento também, mas assim, é um pouco diferente, né? Então, acontece muito de filmes que se tornam consagrados. Esses filmes que a gente está falando aqui estão aqui atrás, né? São filmes que a gente conhece pela indústria cultural americana também. Então, são filmes que... Isso é meio maluco, a gente estava conversando antes, né, o próprio Segredo dos Seus Olhos chegou ao Brasil porque foi premiado no Oscar. Porque ganhou em Hollywood. E certamente agora o filme da Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, deve ter chegado na Argentina porque ganhou o Oscar também. Ou pelo menos porque estava em campanha, né? Claro, só a campanha já movimenta, mas a vitória ela consolida muito. Sem dúvida. Sensibiliza. Exato. E eles acabam fazendo também uma espécie... É interessante isso, né? Porque para as audiências estadunidenses, eles se apropriam do nosso produto, né? E do nosso produto daí como Latinoamérica e pasteurizam numa linguagem que eles consomem também, né? Sim. Guris, para a gente começar a olhar para frente um pouquinho, o que a gente pode esperar desse movimento? Vocês acreditam que essa pode ser uma mudança definitiva? Começar contigo, Alexandre. Então, acho que isso é uma resposta de longo prazo, médio e longo prazo. Certamente o samba não virou o ritmo mais consumido do Brasil em 2 anos, né? Nem é mais um ritmo consumido mais hoje em dia, mas quando foi por muitos anos, né? E no caso do cinema também, o Brasil já consumiu mais filme brasileiro do que americano, para quem não sabe, só que se falar nos anos 20. Né? Ou seja, mas não é do dia para noite que um hábito se torna hegemônico, né? Então a gente não sabe, claro, como vai ser. O que eu acho que a gente tem que cada vez mais apostar em histórias nossas, como esses filmes que estão aqui fazem, que tratam dos interiores dos seus países, e na música a mesma coisa. A gente tem que cada vez mais fortalecer uma cultura, uma identidade consciente com o nosso dia a dia, consciente com a nossa história, com a nossa cultura. Perfeito. E buscar espaços, que é a luta de sempre. É onde exibir, é o que a gente vem fazendo sempre. Isso. Eu fico feliz que é isso que a gente faz aqui, inclusive. Exatamente. Legal. Meninos, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou. Foi uma delícia. Graças. Muito bom. Espero encontrá-los aqui mais vezes. Com certeza. Obrigadão.